Tenham cuidado com os falsos mestres. Jesus nos dá esse breve aviso em Mateus 7, do versículo 15, quando ele diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Sabe, Deus ensina a Bíblia inteira, desde vários dos seus caminhos, a termos cuidado com essas pessoas. A gente vê ensinamentos desses, por exemplo, trazidos por Paulo, em 1 Timóteo, duas ocasiões, 2 Coríntios e também Gálatas. Paulo mostra a importância de sabermos lidar com essas situações e evitar esses falsos profetas, para que nós possamos não cair em heresias e acabar nos desviando do caminho de Deus. Então, graças a esse versículo que Jesus nos fala, ele mostra que devemos ficar alarmados com esses falsos profetas. E aí pode ficar outra pergunta: como então eu identifico um falso profeta? Bem, Jesus continua adiante, falando dos versículos 16 a 20, nos dizendo que vocês o reconhecerão por seus frutos. Podem alguém comer uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então, Jesus deixa bem claro aqui que um dos motivos uma das situações que podemos reconhecer os falsos profetas é pelos seus frutos, que podemos identificar pelas suas ações. Cuja essas ações podemos identificar vendo, por exemplo, vários falsos ensinamentos que a gente vê, por exemplo, nos dias de hoje, que a própria Bíblia vai contra. Por exemplo, questão de a pessoa falar falsas coisas em nome de Deus, falando coisas que Deus acaba não dizendo a ela. Também vemos situações que as pessoas abusam dessa questão do dízimo, dando como caminho da salvação, ou como que nem certos pregadores dizem, né, que são falsos profetas, que o dízimo, o Espírito Santo não quer, sabe, essa adoração, essas coisas, quer ser o dízimo, que é complicado isso aí. E também temos vários outros exemplos que representam essas ações. Podemos pegar o exemplo do próprio fariseu, que a gente vê na Bíblia, cujo Jesus combate. Né? Os fariseus naquela época, eles se pareciam, sabe, puros por fora, mas por dentro eram bem corrompidos, como a gente pode ver em várias situações. Que Jesus até chama eles de hipócritas muitas vezes, fechando a porta do reino, dos céus para pessoas, né? E eles próprios não entrando, o que mostra muito a realidade dos dias de hoje, que da mesma forma tem muitos fariseus, entre aspas, que continuam dando falsas doutrinas e acabando afastando as pessoas do reino de Deus, mas eles próprios não entrando, seja por religiosidade ou principalmente por falsas doutrinas, que vemos no dia de hoje. Então, temos de combater e ter cuidado com essas coisas. Então, irmãos, uma coisa que eu já enfatizei num vídeo sobre outro tema: leiam a palavra, porque a palavra é essencial e chave para que possamos compreender quais são os de Cristo e quais não são, quais são os trigos e quais são os joios, porque infelizmente há muitos falsos ensinamentos aí. Outro, por exemplo, que devemos tomar cuidado, que envolve essa questão do evangelho, é se a pessoa traz um evangelho mais egocêntrico do que cristocêntrico. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, há muitos falsos profetas que falam: Deus vai fazer isso para você, Deus vai ter que fazer tal coisa por conta de tal ação sua, ou a vitória já vem para sua vida, todas essas coisas assim, sendo que Deus nunca disse essas coisas. Sabe, Deus sim pode trazer vitória para a pessoa, Deus sim pode trazer uma melhor condição de vida, coisas para a vida da pessoa, mas isso aí é conforme a vontade de Deus. Ele não é obrigado a fazer por conta de nossas ações, por conta que um pregador disse. Deus não é nosso servo, nós verdadeiramente somos os servos de Deus. E temos a honra ainda de ser servos de Deus. Porém, temos que tomar cuidado com esses evangelhos
e realmente voltar ao evangelho cristocêntrico e entender qual é a sua verdade e poder evitar essas falsas doutrinas citadas. Então, irmãos, por essas coisas podemos distinguir quem são os falsos mestres e o que eles fazem no meio cristão, gerando muito caos, e acabando desviando muitos do caminho e colocando sobre eles fardos pesados que Cristo próprio combateu muito na época dos seus ensinamentos. Mas que possamos então orar, possamos então ter discernimento e nos afastar desses tipos de pessoas e que em nome de Jesus as pessoas possam se arrepender e voltar aos caminhos de Cristo, sabe? Porque ainda devemos amá-las e tentar sempre estar orando, não só para termos esse discernimento, como eu falei, mas também para que elas voltem para os caminhos de Cristo. Então, eu espero que vocês possam ter compreendido esse vídeo, espero que possa sair daqui com mais compreendimento e discernimento sobre o que são os falsos mestres e o que eles podem trazer. E eu agradeço pelo tempo aí por terem me ouvido e espero que Deus abençoe o seu dia. Tchau, tchau.